Minha amiga e meu amigo, o Instituto Paraná Pesquisa fez uma consulta junto aos brasileiros no período de 27 de abril a 1º de maio, perguntando em quem os brasileiros votariam para presidente. E pasmem, senhores. Aliás, não é de pasmar. Isso aí é previsível. Bolsonaro ganharia de Lula se as eleições fossem hoje nos dois turnos. Lula só ganharia do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E olha que, preste atenção, um detalhe importante. A pesquisa foi realizada do dia 27 de abril ao dia 1º de maio. Nesse período, ainda não tinha ocorrido o ponto alto das enchentes no Rio Grande do Sul, que revelou a inércia, o descompromisso e a insensibilidade de Lula diante daquele fato, como também não veio a público nesse período a carestia dos alimentos associado à insatisfação dos professores contra o governo Lula e a pessoa do Lula. Ou seja, nesse período, esses três fatores não tinham vindo à tona. Se naquele período de relativa calmaria, Bolsonaro aparece na frente, imagina se essa pesquisa fosse feita agora, pós esses fatos. E olha que Bolsonaro se encontra inelegível, pelo menos por enquanto. Isso, senhoras e senhores, mostra que Lula está acabado, está perdendo, pelo menos nas pesquisas, que é o retrato do momento, de lavada para uma pessoa que, em tese, não tem a condição de concorrer. É bem verdade que muita água vai passar debaixo dessa ponte, e se eu tivesse que apostar as minhas fichas, eu apostaria que sim, Bolsonaro vai ser candidato e ganharia a eleição ainda no primeiro turno, ou se tiver dois turnos, no segundo. Fato é que Lula, politicamente falando, é um cadáver ambulante. Olha o que Bolsonaro colocou nas ruas, a multidão, de forma espontânea, nas convocações que ele fez, e olha o movimento pífio que Lula fez no dia 1º de maio, dia de trabalho, em que colocou, em torno de si apenas 1.626 pessoas e nada mais. A população já percebeu que esse governo, o governo de Lula, é um desastre. É um desastre que não vai a lugar nenhum, está arrastando o Brasil para um buraco, para um fosso sem fim. E é justamente por essa razão que a população, ao ser consultada, manifesta favorável a Bolsonaro, porque sabe que o governo foi marcado pela lisura, pela ética, pelo progresso, pela justiça social, ao contrário do Lula, que muito mais que antes está se revelando um mentiroso mor. E olha que o sistema tem feito o possível e o impossível para inflar a imagem dele. E ainda assim não consegue. Está de ladeira abaixo, em uma queda livre. Os institutos de pesquisa apontam o Instituto de Pesquisa Paraná aponta esse número, com certeza os outros institutos que irão fazer também as suas pesquisas. Não vai ser diferente, vai ser nesse patamar ou daí para lá. Haja visto que aconteceu 3 fatos importantes que depõem contra o governo Lula. A própria Rede Globo está dando esses dados com lágrimas nos olhos. O sistema está sendo derrotado. Não é só Lula. O povo cansou dessa gente. Cansou. Então, minha amiga e meu amigo, esse é o retrato numa possível corrida para presidente em 2026, que já começa a se desenhar agora diante da sagrada e bem-vinda polarização. A pesquisa também perguntou
qual das primeiras damas os brasileiros têm mais simpatia, ou e gostam mais, e confiam mais, enfim. Sabe quem foi que ganhou? Quem está na graça do povo? Ela mesma. Michele Bolsonaro deixou Janja para trás na preferência popular. E olha que Janja está aí, aparecendo, a mídia puxando o saco dela o tempo todo, criando factoides para inflar a sua imagem, dando a ela qualidades que ela não tem, enquanto a Michele Bolsonaro pouco aparece na mídia, quando muito nas redes sociais. Fato é que essa pesquisa está tirando o sono da esquerda e do Lula.